Olá, nós recebemos algumas dúvidas a respeito de alguns elementos, né, de orientação a objetos. Qual que era a importância de um construtor e qual era a importância de se utilizar atributos privados. Então, para responder essas dúvidas, né, chegamos à conclusão que seria melhor fazer um vídeo com um pequeno exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo bastante simples com uma classe pessoa. Essa classe possui um construtor e um método de impressão, que são públicos. Uma pessoa possui um código, poderia ser o CPF ou o RG, o nome, o endereço. E a classe tem dois métodos auxiliares. Uma para verificar se o código é válido e o outro para verificar se o nome é válido. Se eu não entrei um caractere especial, por exemplo, eu estou iniciando o nome da pessoa com um número. Então, a ideia aqui é fazer esse tipo de verificação. O meu construtor, no momento, recebe o código, o nome e o endereço e simplesmente faz a atribuição dos campos. Além disso, eu estou imprimindo para aquele objeto sendo criado se o código é válido e se o nome é válido. Se forem válidos, né, são métodos que retornam booleano, vai imprimir 1. Se não forem válidos, vai imprimir 0. O método de impressão imprime o nome, na frente o código por dentro de parênteses e na linha de baixo o endereço. E aí, uma especial atenção aqui aos dois métodos de verificação. O primeiro método é código válido. Ele poderia, por exemplo, ser um método que verifica se um dado CPF é válido. No caso aqui, eu estou dizendo que o código é válido se ele é um número ímpar. Tá? Estou fazendo isso apenas para deixar o exemplo bastante simples, para passar o conceito geral. Mas percebam que aqui eu poderia ter um código de verificação de CPF. Ou, se o código da pessoa tem um dígito verificador, eu poderia estar verificando esse dígito verificador. Então a ideia aqui é só cadastrar pessoas que tenham código válido. Da mesma forma, se você procurar na internet, você vai encontrar com facilidade métodos que verificam se uma dada entrada, se um valor digitado pelo usuário, poderia ser realmente o nome de uma pessoa. Eu aqui estou fazendo uma verificação bem simples. Estou verificando se o primeiro caractere é uma letra maiúscula entre A e Z. Note, eu não estou tratando letras acentuadas, então daria problema. Mas nomes começando entre A maiúsculo e Z maiúsculo serão aceitos. Note que também eu não estou verificando os demais caracteres. E aí fica como exercício para vocês procurarem na internet métodos em C++ que verificam se o nome da pessoa é realmente válido. Sim, o objetivo aqui, como eu estou dizendo, não é fazer toda essa verificação, mas sim mostrar a importância de atributos privados e do construtor. Então, eu tenho aqui um método para verificar se o código é válido, um outro método para verificar se o nome é válido. Minha função principal cria uma pessoa João de código 3 e uma pessoa Maria de código 4. Percebam que João, eu vou mudar essa linha aqui para ficar mais próximo. Percebam que João está correto, de acordo com a minha forma de verificação de código, mas Maria não. Então, vamos ver o que acontece. Né?
Então, João, código correto, nome correto, ou seja, código válido, nome válido. Imprimiu os dados. João, código 3 na rua X. Maria, código não é válido, nome não é válido, porque não começou com inicial maiúsculo. Imprimiu os dados. Bom, e aí, o que tem a ver esses atributos serem privados? Se esses atributos não são privados, eu poderia vir aqui em João, que já que é um atributo público, eu poderia chegar, né, e mudar para um valor inválido. Este código aqui não irá compilar. Por quê? Porque eu estou acessando um atributo privado. Então eu não consigo alterar. Eu preciso de chamar um método público da classe para poder alterar. Então eu, por exemplo, poderia criar um método altera-código que verifica antes se o código é válido para poder fazer a alteração. E a vantagem aqui de não compilar, né? Esse daqui é um código pequeno, 52 linhas. Mas qualquer código mais robusto, mais sério, de maior uso, você vai ter tranquilamente aí 1.000, 10.000, 100.000 linhas. Imagine você ter que fazer toda essa verificação para saber. Então você, na hora que vai tentar digitar, já vai dar um erro de compilação. E isso vai te chamar a necessidade de fazer essa alteração por algum método que faz a verificação. Né? Fica aqui, inclusive, o desafio. Pegue os códigos que você implementou na metade da disciplina anterior de introdução aos algoritmos e tente entendê-los sem ver a descrição, sem ver o título. Isso vai chamar a atenção da necessidade de tentar fazer um código que seja mais robusto, mais seguro e mais fácil de dar manutenção. Então, qual código é mais fácil da manutenção? Um que me obriga a fazer a alteração por meio de um método que faz a verificação? Ou um que eu poderia alterar diretamente e alterar por um valor errado? E aí, aqui no construtor, eu vou fazer uma pequena sofisticação. E aí mostrar por que tem uma importância de um construtor. A ideia é, eu não vou criar esse objeto. Eu vou comentar essa linha aqui. Essa impressão dos dados. Porque minha ideia é, não vamos criar esse objeto se não for válido. Então, se o código for válido e o nome for válido, eu vou fazer essas alterações aqui. Caso contrário, eu vou gerar uma exceção, que poderia aí ser tratada pela função principal. Eu não vou fazer o tratamento aqui, né? Não é o objetivo nosso aqui ficar ilustrando a questão de tratamento de exceção, existem outros vídeos aí com isso, mas sim mostrar que você poderia sim evitar criar uma pessoa com dados incorretos. Então, vamos compilar novamente. E percebam que o programa executou a criação do objeto João, imprimiu os dados. Mas na hora de criar o objeto P2, que tem por valor Maria, o
programa foi encerrado. Se eu mudar apenas a primeira letra, ainda assim isso não vai resolver. Se eu mudar apenas o código, também não resolveu. Mas se agora eu escolher valores válidos para o código e para o nome, funcionou o programa. Então, João, código 3, Maria, código 5, foram aceitos pelo sistema. E aí, novamente, a ideia é, se eu deixasse nome e código como atributos públicos, eu poderia alterar sem fazer qualquer verificação. Eu quero ter uma função que possa alterar o código do usuário, né, durante sua execução. Algumas pessoas poderiam chamar isso aqui de set código, né? Vocês devem ter já visto alguns tutoriais que vão falar sobre funções getters and setters, ou seja, as funções que obtêm os valores e funções que alteram valores. E aí muitas vezes é comum você implementar uma classe e já vi o tutorial, né, de falar, agora vamos criar um método get e set para todos os atributos. Why? Se os atributos estão privados e eu vou sair criando get e set para todos os atributos, qual a vantagem de deixar privado? Então você só implementa método get e set se necessário. Se não for necessário, você não implementa. Então vamos supor que por algum motivo eu queira realmente alterar o código de uma pessoa durante a execução. Então aqui eu vou implementar mas eu não vou simplesmente chegar e dizer código recebe novo código. Antes de alterar, e aí eu só posso garantir que isso vá ser feito, essa verificação, se o atributo for privado, e portanto a alteração só é feita por uma função que faz a verificação, eu vou checar se o código é válido. Só vou alterar se o novo código for válido. Aqui eu poderia fazer um else para imprimir o novo código. Vamos fazer isso. Poderia gerar uma exceção. Tá? Mas eu vou aqui simplesmente imprimir. Então eu vou tentar aqui alterar o código para 4. Vou imprimir. E vou alterar o código para 7. Então nota que essa alteração não deve ser aceita, mas essa sim. Tá? Novamente, estamos fazendo um exemplo bastante simples. Aqui poderia ser uma verificação de CPF. Assim. Faltou aqui especificar o... Então, João 3, Rua X, tentei alterar para código 4, não foi aceito. Maria 5, Avenida T, alterei com sucesso o código dela para 7. Então é isso, percebam.
eu só pude garantir que os códigos e o nome era válido, de acordo com minha definição do que era válido para o código ou para o nome. Mas eu só pude garantir isso porque os atributos eram privados. Eu não poderia garantir isso usando atributos públicos. E eu só pude garantir que esse objeto foi construído de acordo, seguindo essas regras, escrevendo o construtor dessa forma. Se você não especifica um construtor, ele simplesmente vai te dar um construtor padrão. O que o construtor padrão vai te fazer? Vai alocar memória para essas variáveis. Muitas vezes, só isso basta. Você não precisa mais do que isso para implementar o construtor. Mas muitas vezes, ao criar uma variável daquele tipo de classe, ao criar um objeto, você precisa garantir que essas variáveis sejam inicializadas. Por exemplo, você está criando uma lista, um vetor, e você precisa garantir que eles estejam sendo criados com 0 objetos. Então, você vai inicializar lá o tamanho com 0, por exemplo. Então, essa é a ideia. Você usa o construtor para garantir que o objeto seja inicializado de acordo. É isso. Bons estudos.